Senhor me deu essa palavra quase agora aqui de tardinha, irmãos. O Senhor, Ele faz da forma que Ele quer e não do jeito que a gente quer, amém? Eu quero ler com os irmãos Mateus 19. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler do 25 até o 30, amém? E diz assim a palavra do Senhor: os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguiremos, e que receberemos. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós, que me assistisse quando na regeneração o Filho do Homem se assentasse no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Glória a Deus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. O Senhor Ele é tremendo, amados. Glória a Deus. O poder de Deus é acima de tudo e é acima de todos. E nós sabemos que nós vivemos por Ele e para Ele, amém? Amém. Então, tudo que o Senhor faz, ainda que aos nossos olhos seja sem entendimento, pode ter a certeza que será o de melhor. O Senhor falava muito comigo agora, já quase que no finzinho da tarde. Eu buscava no Senhor, eu falava para o Senhor: Senhor, eu tenho algo para... E eu creio que é do teu coração para a igreja. E muitas das vezes, querido, nós achamos que é, né? Mas o Senhor me trouxe essa palavra. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração. Nós temos vivido momentos difíceis na terra, não é verdade? Nós temos visto tanta coisa, tanta calamidade, tanta coisa, tanta destruição. E o Senhor falava ao meu coração assim: filha, tudo me é possível. Glória a Deus. E quando o Senhor deu a palavra, que eu comecei a ler, o Senhor começou a ministrar ao meu coração que muitos já estão perdendo a fé. Muitos já têm perdido a esperança. Muitos conhecedores da palavra, pessoas que já viveram na presença do Senhor, que já tiveram bênçãos derramadas sobre a vida deles, já não conseguem mais acreditar no possível de Deus e no impossível de Deus. Nós temos vivido momentos que a igreja do Senhor, ela ora, ela busca, ela clama, e quando chega na hora, ela começa a achar que não vai acontecer. E o Senhor ministrava no meu coração que muitos filhos do Senhor não acreditam mais nas promessas que lhe foram feitas.
E o Senhor dizia para mim assim: pois sou eu aquele que faço, sou eu aquele que opero, eu não mudei, eu não mudo e não mudarei jamais. Quantas vezes temos buscado algo do Senhor e o diabo fica ali atormentando a nossa mente, dizendo que isso não vai dar certo, isso daí não vai passar no papel, isso daí não tem mais cura. Não é assim, queridos, vamos ser sinceros. O inimigo das nossas almas, ele olha muitas das vezes para a situação que nós temos vivido e ele começa a tentar nos convencer que o nosso Deus não é possível fazer em nós o impossível. E é triste porque muitas das vezes ele consegue convencer. Porque quando nós buscamos e quando nós começamos a sentir medo, é porque nós não estamos tendo confiança. E o Senhor falava comigo assim: veja uma criança, veja um bebezinho, quando ele começa a andar, quando ele começa a falar, ele pode, o pai pode colocar ele no mais alto lugar e dizer para ele: pula, e ele pula, porque ele confia que o Pai o pegará. Amém. E quantas das vezes nós não temos confiado no nosso Pai? Quantas das vezes a angústia é maior do que o nosso Deus em nossas vidas? Quantas vezes nós olhamos para situações e não conseguimos enxergar aquela situação resolvida mais? Quantas vezes olhamos para filhos e não conseguimos ver a libertação daquela vida? E o Senhor falava no meu coração: filha, eu não mudei. Aleluia. Glória a Deus. Eu ainda realizo milagres. Glória a Deus. Eu ainda entro em situações por onde menos a pessoa possa imaginar. Muitas das vezes, filha, estão esperando eu entrar num lugar, eu entrarei por outro, mas eu chego lá. Porque eu sou aquele que guerreia as suas guerras. Maravilhoso. Porque eu sou aquele que, ainda que a medicina diga não há mais o que ser feito, eu entro e faço. Porque eu ainda ressuscito vidas. E quando foi falado aqui, né, sobre vidas no louvor, o Senhor então confirmava para mim: não existe mortos que Ele não levante. Eita, glória. Aleluia. Não existe pessoas que estejam esquecidas que Ele se esqueceu. E essa palavra que nós lemos é algo tão tremendo, porque um dia, amados, nós vamos estar frente a frente. Um dia nós vamos chegar lá onde o Senhor falou nessa palavra: a vida eterna nos é concedida, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Mas muitos não acreditam na vida eterna mais. Quantos dos nossos abandonaram o caminho do Senhor, achando que Jesus está muito tardio, né? Ele não chegou ainda, Ele não vai chegar mais. Mas nós conseguimos ver a essência de Jesus tão próxima. Nós conseguimos até mesmo sentir o perfume de Jesus chegando nos altos, porque Ele não vai tocar nessa terra, a palavra fala, para nos buscar.
quantos de nós já desistiram do caminho? Uns desistiram porque a caminhada estava espinhada, cheia de espinho, estava espinhosa demais. Não conseguiram tirar os espinhos e permanecer. Muitos desistiram porque o mundo tem oferecido o que o Senhor Jesus não nos oferece, porque isso é morte. Porque o que o Senhor Jesus nos oferece é vida. Glória. Aleluia. E muitos estão morrendo lá fora. Basta nós ouvirmos, amados, 10 minutos do jornal de manhã, e nós só estamos vendo o diabo ceifando vidas. É marido que mata a esposa porque ama demais. Olha isso, é só o sangue. É pai que mata o filho porque tem ciúmes do filho. Meu Deus. Nós temos visto o diabo assim ceifando vidas de forma sobrenatural. E o Senhor vem dizer para nós nessa noite, igreja, eu estou aqui. Eu ainda tenho vida para dar. Aleluia. Eu ainda tenho vida para oferecer. Que nós venhamos nesta noite, amados, meditar 5 minutinhos nesta noite, a hora que nós fomos para nossa casa. Alguns oram para dormir, outros não oram. Mas que você venha refletir 5 minutinhos. O que nós estamos fazendo para que a glória do Senhor ela se resplandeça nessa terra. O Senhor disse para mim desta maneira: eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu sou aquele que ressuscita mortos. E a hora que foi cantado o louvor, o irmão mencionou Lázaro. O Senhor falou: eu sou esse aí, ó. Aleluia. Eu não mudei. Glória a Deus. O que é que está morto na sua família? É o amor, a compreensão. O que é que está morto? É alguém da sua família que não acredita mais. O que é que está morto que o Senhor não possa ressuscitar? É os seus sonhos? É a sua saúde? O que é que está morto, amados? A sua fé? Aquela que conseguia alcançar coisas que aos olhos humanos não conseguia. Será que a nossa fé ainda é a mesma? Será que a gente consegue ainda olhar para uma situação e declarar sobre ela uma cura, uma libertação? Amados, o Senhor falava muito ao meu coração, quase no finzinho da tarde. Diga para a minha igreja que eu ainda ressuscito sonhos. Glória. Aleluia, Jesus. Diga para a minha igreja que eu ainda entro dentro de um hospital para curar, para libertar, para Creio, Senhor. Creio. Oh, aleluia. Diga para a minha igreja que as minhas promessas, elas ainda estão em pé. Aleluia. Eu não desisto das minhas promessas. O
Senhor falava muito ao meu coração, amados, que muitas das vezes o diabo ele vem mesmo. E ele vem nos rodear. E ele vem rodear nossa mente. Ele faz com que a gente fique disperso. Como isso, irmã? Mas eu sou crente, batizado, falo com o Espírito. É desse mesmo que ele está preocupado em abalar, em mostrar uma mentira, porque ele é o pai da mentira. Muitas das vezes ele vem falar ao nosso ouvido: não vai dar certo, isso aí pode parar, isso daí não dá, que essa pessoa aí não adianta mais. Mentira. Porque o nosso Deus, ele pode mover céus e terra por amor a nós. E ele faz. A palavra do Senhor, ela não mente. A palavra do Senhor diz que ele move céus e terra por conta dos seus. E eu pergunto à igreja, e até mesmo para mim: será que eu tenho correspondido a esse Deus da forma certa que Ele merece? Será que eu tenho ganhado, porque não é perdido tempo, é ganhado tempo na presença de Deus? É terrível e triste, amados, mas a verdade é uma só: nem todos têm perdido nem ganhado um minuto que seja. E é por isso que nós somos enfraquecidos, porque a oração pode muito em seus efeitos. E quando oramos, nós estamos revestidos da armadura. Porque a nossa armadura, a armadura do Senhor, é a oração. É quando oramos que conversamos com o nosso Deus. Mas nós temos um grande defeito. Lembramos de orar quando tudo está caído, que não tem para onde correr mais. Aí nós lembramos. Essa semana passada aconteceu algo assim interessante. Eu tenho pedido ao Senhor algo, e o Senhor sabe. Eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor traga de volta alguém muito especial para os caminhos. Eu tenho buscado no Senhor de uma forma assim incessante. Semana passada eu estava trabalhando. De repente veio uma mensagem no meu celular, como vem toda hora. Eu nem dei muito assunto, mas algo me levou até o celular e eu abri, e alguém que eu tenho buscado muito estava mandando uma mensagem para mim. E eu tive a oportunidade novamente de dizer: volta para a casa do Senhor. Aleluia. Enquanto é tempo. Glória a Deus. Porque o diabo não brinca de ser diabo não, viu, amados? Ele existe. E muitas das vezes ele dá tanta regalia para as pessoas, que as pessoas acabam deixando as coisas da parte de Deus por conta das regalias.
Mas quando todo aquele que já comeu na mesa, ele sabe onde ele vai encontrar comida quando ele precisa. Porque o diabo ele dá, mas depois também ele arrebenta o que é prioridade, que é a família. Reflita nisso. E essa pessoa viria hoje para cá comigo. Ela falou: Bel, eu vou. Eu quero voltar. Confesso aos irmãos que a minha alegria foi tanta, mas eu agradeci a Deus. Mas como sempre tem uma pedrinha, né? O inimigo das nossas almas é bem sujinho, né? E agora à tarde ela me mandou que não viria porque teve lá um problema, uma funcionária não pôde ficar no serviço e ela teria que ficar no local da funcionária. Mas diz que domingo estará aqui, no nome de Jesus. E eu creio. Eu estou buscando. Eu creio também. Então, queridos, vamos buscar no Senhor, vamos clamar ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família. Porque se muitos dos meus estão na presença do Senhor hoje, foi porque um dia eu busquei, eu clamei, eu implorei, eu fiz o que eu pude diante do Senhor. Que o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Aleluia. O mesmo Deus que trouxe essas vidas para a presença dEle é o mesmo que vai trazer quem não está aqui de volta para a glória de Deus. Glória, Senhor, maravilhoso. É assim que nós temos que crer. Eu creio. Não podemos deixar as orações somente para pastores, para evangelistas. Nós temos que também ajudar no mundo espiritual, queridos. Coloque a casa de vocês na mão do Senhor. Sempre. Coloque a igreja na mão do Senhor. Aleluia. Se tem algum irmão, que tem muitos que não estão vindo ao culto, coloque na mão do Senhor. Porque são batalhas travadas para vir para cá, sabia? Não é fácil vir para a casa de Deus, não. De repente vai passando na sua cabeça: imagina, irmã, quando vai dando horário, eu vou lá, tomo um banho, me arrumo e venho. Ah, é? É porque você não vê. Então, queridos, um dia nós vamos voltar. E o Senhor falou mais uma vez essa tarde comigo, através desta palavra. Que nós possamos voltar carregando os nossos junto com a gente. Em nome de Jesus. Aleluia. Para que não tenha um louvor que a gente louva sempre. E quando a gente louva, a gente fala: vai valer a pena. E eu quero crer em nome de Jesus que quando nós chegarmos diante do Pai, nós vamos olhar e falar: Senhor, valeu muito a pena. Eita, Jesus. As nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas noites mal dormidas, aqueles momentos, Senhor, que eu estava lá de joelho, ó, buscando a Tua face, valeu muito a pena. Então que você possa, queridos, pedir ao Senhor a graça
que Ele te fortaleça, que Ele me fortaleça, que Ele fortaleça os pastores. Amém. Sempre. Porque o salmista, ele disse que mais me vale 1000 anos no átrio que 10.000 fora do átrio do Senhor. Mais me vale um dia na presença do Senhor do que eu viver uma vida longe da casa do Senhor, longe das coisas do Senhor. E eu digo a você que o diabo ele não se cansa de lutar para te deixar lá na tua casa, para te mostrar que não estava valendo a pena, mas está valendo muito. O tempo é de Deus. Somente faça a sua parte. Eita, Jesus. Deixa o resto para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor era bem claro comigo nessa tarde. Eu não mudei. Eu ainda ressuscito. Eu ainda levanto. Eu ainda opero milagres. O nosso Deus, Ele é imutável. Eu confesso aos irmãos que o inimigo, quando ele vê que tudo parece que está tudo do jeitinho que Deus quer e do jeitinho que a gente quer, ele sempre joga uma pedrinha para nos tirar do foco, para nos tirarmos da visão. Aí começamos a focar no problema, focar na doença, focar nas coisas e esquecemos de focar naquele que pode todas as coisas. Esse Deus que nós acabamos de ler aqui, o que é impossível a Ele? Eu sei que muitas das vezes os problemas são tão grandes, né? Que a impressão que nós temos é que nós vamos afundar. Tem horas que a gente olha para alguma situação e fala: meu Deus, agora não vai mesmo, agora não vai dar, agora eu não aguento. Mas a cruz, a nossa cruz, ela é do nosso tamanho. Não é maior, ela é do nosso tamanho. E Jesus disse que Ele jamais nos deixaria. A palavra do Senhor aqui, ela garante que o Senhor guerreia por nós. Glória a Deus. Nós não precisamos guerrear, Ele guerreia à nossa frente. A palavra do Senhor diz que Ele envia anjos para nos guardar, para nos proteger. Aí eu fico pensando, por que será que nós temos tanto medo? Quando nós olhamos para um problema e a gente consegue olhar aquele problema tão grande, que o nosso Deus fica desse tamanho perto dele. Sendo que o nosso Deus, Ele é imenso. Os nossos problemas são pequenos diante do nosso Deus. Hoje à tarde, a hora que o Senhor começou a falar comigo, aconteceu um fato na minha casa. E o inimigo começou a querer falar: olha aí, ó. Você está vendo? Você está vendo? Mas eu já comecei a orar e repreender. Falei: em nome de Jesus, você é um perdedor. Porque quem está à frente da minha casa é o general de guerra. Glória. Aquele que jamais perdeu nenhuma batalha. Aleluia. Seja ela de enfermidade, seja ela de que for.
Pastora fala muito do mural. Eu acho, nossa, primeira vez que ela falou isso, eu cheguei até derramar lágrima. O nosso mural. Aquele mural de quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Que para nós não tinha mais nada para ser feito. E o Senhor nos resgatou. Glória a Deus. E Ele nos colocou em pé. E Ele mostrou quem Ele é em nossas vidas. Glória a Deus. E quantas guerras nós já travamos e nós já saímos vitoriosos. Aleluia. Então não tem guerra que o Senhor não guerreie, que Ele saia perdedor. Só temos que confiar. Graças a Deus. Só temos que acreditar. O Senhor falava muito para mim nessa andar, né? Já quase na hora de vir para cá, filha, as minhas promessas estão de pé. Glória a Deus. Aleluia. Sou eu o dono da promessa. Sou eu aquele que não volto atrás da minha palavra. Aleluia. E a palavra do Senhor, todas as promessas que o Senhor fez, elas se cumpriram. Quem tem uma promessa do Senhor aqui, Aleluia. levanta a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Você que tem uma promessa ou várias promessas do Senhor, eu quero pedir para os pastores, para o evangelista tomar frente. Glória a Deus. Eu quero que vocês venham à frente, irmãos, e eles irão ministrar sobre